Primeiro, renda básica universal não acaba com a pobreza. Sabe por quê? Porque é justamente como ela falou. Não tem a ver com o montante de dinheiro que você tem, né? Ela está se contradizendo o tempo inteiro, mas não tem a ver com esse montante de dinheiro que se tem como reserva. Porque a renda básica universal ou outros programas de distribuição de renda são programas de orientação econômica liberais, que visam justamente permitir com que haja uma distribuição monetária para que as pessoas possam consumir e assim movimentar uma economia de mercado. Programas de renda básica são importantes, especialmente para poder criar um tipo de sociedade que seja mais digno, né? Porque é uma merda passar fome, é uma merda não ter dinheiro para pagar conta, é uma merda tudo isso. E a renda básica universal, não, materialmente, ela não acabaria com a pobreza, por um motivo bem simples. A dinâmica de produção da vida através do trabalho ainda estaria na mão dessa burguesia, ainda estaria na mão desses capitalistas, ainda haveria esse embate de classes. Então chegaria um dado momento em que essa classe proprietária que está lucrando, uma hora ela precisaria manter a sua via de exploração para poder continuar lucrando. A renda básica universal ela é defendida por uma galera, né? Especialmente bilionários, economistas liberais. E por quê? Porque ao mesmo tempo que a renda básica permite uma continuidade do consumo, ela lida com o fato de que a classe trabalhadora, em determinado momento de seu desenvolvimento histórico, não vai ter mais emprego, ou os empregos que vão ter vão ser uma merda. Então, para evitar com que haja uma erupção social e para manter essa esteira do consumo, o que você faz? Você distribui dinheiro para que as pessoas possam continuar consumindo. Sabe quem fazia isso? O Império Romano, no seu processo de fundação, fez isso. Na época ali que as terras que foram expandidas na República ficaram na mão dos patrícios, o Estado romano, gerenciado pelos patrícios, né, gerenciados por essas classes que exploravam os plebeus, os camponeses e tal, acaba optando, né, ao invés de fazer um processo de distribuição da terra, o que eles fazem? Eles concentram a propriedade na mão de poucas pessoas. Essas poucas pessoas, com o trabalho escravo, porque era a principal forma de obtenção da mão de obra nessa passagem de República para Império Romano. Você mantém o trabalho escravo, e aí ao invés de você distribuir a terra para as pessoas, que é o meio de produção, o que eles optaram por fazer? Ao invés de dar essa terra para as grandes massas sociais que estavam nas cidades, que haviam saído dos campos, porque aquelas terras haviam sido passadas para as mãos dos patrícios, distribuir renda para que elas pudessem se divertir, comer, viver e não encher o saco. A famosa política do pão e circo é basicamente isso, gente. Entendeu? Então é o mesmo processo. A renda básica universal não tem nada a ver com motivação para fazer a revolução. Nada a ver. Não é porque uma pessoa é rica ou ela é pobre, que ela vai ter motivação ou não para fazer a revolução. Não depende só disso. Depende de um processo de construção de consciência de classe, depende de uma série de fatores. Se fosse assim, o Engels não teria escrito com Marx, porque o Engels era um burguês, não era pequeno burguês, ele era um burguês, entendeu? Então esse argumento que ela está dando não tem base material nenhuma, não tem sustentação na própria teoria marxiana. Não tem, nada. Porque a revolução não tem a ver com motivação para ficar rico. Pô, eu quero fazer a revolução para ter dinheiro. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O processo revolucionário que o Marx propõe é justamente da aniquilação do sistema que cria essas hierarquias de poder. Ela não leu a teoria da história do Marx. Não leu. Ela não leu a ideologia alemã, não leu. Simplesmente. E aí tá assumindo determinados elementos para bostejar na internet. Porque elas não estão satisfeitas. E elas não vão se indignar com o fato de que a mão de obra delas está sendo explorada. Então, por exemplo, o médico, que é bilionário e tem a mão de obra explorada, segundo o comentário que eu recebi. É claro que é importante pensar que um programa de distribuição de renda muitas vezes pode gerar um processo de despolitização. Mas aí vai depender, né, de como que atua politicamente cada governo, como que atua com as suas bases. Então tem uma série de elementos aí. É muito doido, né? Esses economistas de Chicago A mais B igual a C. Então isso vale para tudo. É muito raso, muito fraco, muito fraco.